Bom dia, segundo anos. Vamos dar continuidade ao processo, de obtenção do açúcar e álcool. Nós vamos falar agora dos gases incondensáveis. Quando nós falamos de gases incondensáveis, ou seja, que não se condensam, são gases que, no caso aí, nós estamos falando principalmente. Esses gases não são interessantes, já posso adiantar para o processo, Mas quando eu falo desses gases incondensáveis, estou falando principalmente do ar e dióxido de carbono. Ar e dióxido de carbono, ok? Onde eles entram em calandra. Calandras são chapas de aço e metal com alta tecnologia de montagem, tá? E com essa alta tecnologia, ela requer o mínimo de manutenção, E isso é muito interessante para uma empresa, Você ter equipamentos com uma vida útil bem extensa, Então, essas calandras, o que você tem no caso das calandras? Elas têm no seu interior vapor de aquecimento, Tem vapor, de aquecimento, tá? E caso esses vapores, esses gases incondensáveis, eles não sejam removidos, esses gases, caso não sejam removidos, eles se acumulam, Eles se acumulam e interferem na condensação, Na condensação do vapor, na superfície do tubo, ok? Do tubo, ok? Então é isso, tá? O que fazer para eliminar gases incondensáveis, Esses gases condensáveis das calandras, elas ficam, você tem o que você deve fazer, Elas estão sob pressão, E onde eles acabam na atmosfera. Mas você tem o que? Você tem os que eles têm sob vácuo também, Eles são também soprados para o sistema de vácuo. Mas o que você deve fazer? Você tem instalados, você tem equipamentos. Instalados no corpo dos equipamentos, do corpo, No caso aí, por exemplo, das calandras, por exemplo, no corpo, delas, no caso, por exemplo, as calandras, que eliminam, eliminam esses gases, tá? Esses gases, ok? Então você tem usando o que? Como eles podem ser soprados para a atmosfera? Sob pressão, Se aplica uma pressão, sob pressão, e eles são soprados para a atmosfera.
Ou também, se for vácuo, usa o sistema de vácuo para retirar, né? Incrustações. Quando nós falamos incrustações, o que ocorre? Tem dois sulfatos aí, basicamente, nessas incrustações. Nós temos o sulfato de cálcio. Vamos lá, sulfato de cálcio e sílica, tá? E sulfato de cálcio e sílica, eles acabam saturando, né? Eles acabam saturando o caldo, tá? Que é o caldo que nós desejamos, né? Com matéria-prima, né? Por quê? Porque nós teremos uma alta concentração desses sólidos dissolvidos, né? Desses sólidos, não só esses, mas desses sólidos principalmente dissolvidos, que acabam comprometendo, né? O nível que nós desejamos de 65 graus de Brix para o xarope, né? Ou seja, você tendo esses dois agentes aí, né? Principalmente o agente sulfato de cálcio e sílica, eles acabam concentrando, né? No seu xarope, né? E acaba tendo um impacto que eu vou agora demonstrar aqui. Só um momento. Deixa eu trocar aqui a folha. Qual o impacto no processo? Então você tem lá, né? O impacto. O que ocorre? A precipitação desses compostos, junto com outras substâncias, causa o crescimento de incrustações com ações duras, né? Que acaba, né? E tem como consequência a transferência de calor é muito transferência de calor, ela é bastante prejudicada. É bastante prejudicada, tá? Então é isso, né? É uma consequência, né? Que nós temos, né? Que ele acaba prejudicando bastante, né? Qual substância química mais contribui para a incrustação do processo? Tá? Principalmente, né? O sulfato de cálcio, tá? O sulfato de cálcio, né?
Nós temos a sílica também, mas o sulfato de cálcio é o principal agente, né? Agente responsável pela incrustação. O que fazemos para evitar ou minimizar as incrustações do processo? Nós temos o que? São utilizados produtos denominados anti-incrustante, tá? Ok, então nós usamos produtos denominados anti-incrustantes que tem realmente essa função. Só um momento. Aqui está o que eu achei na web. Esse Google aí é muito legal, né? A gente fala, já vai respondendo. Só quando precisa que não responde. Vamos lá. Arraste é outra parte do processo. O que é esse arraste? É o arraste do caldo com vapor, né? Arraste do caldo com vapor para a calandra, certo? Ou para o condensador, né? Que eles resultam em perda de açúcar e também contaminação dos condensados. O arraste realmente é isso, ele arrasta, ele entra onde não deve no sistema, né? Então por isso que é o arraste. E aí ele contaminação dos condensados de caldeiras, né? Que poderia alimentar as caldeiras, né? E não podem, e aí não pode mais. E poluição na descarga das águas dos condensadores, tá? Então, vamos para outra etapa importante, que são as irregularidades. Quando eu falo irregularidades, são problemas de mau funcionamento, da evaporação e pode ter muitas, né? Pode ter muitas causas, tá? Vamos falar as principais aí. Primeiro, baixa pressão do vapor. Baixa pressão do vapor
ele pode causar um mau funcionamento da evaporação, né? Obviamente, se você tem a baixa pressão, você acaba comprometendo a temperatura, e comprometendo a temperatura, você vai ter um comprometimento, né, da sua evaporação. 2. Vazamentos de ar no sistema. De ar no sistema. Se você tem vazamento de ar, você já está comprometendo toda a parte de pressão, toda a questão de eficiência, de circulação, né? Você acaba rompendo todo um equilíbrio que você tem do sistema aí, né? Que você programa no seu sistema, você tem vazamento, você está tendo perda aí. Suprimento de água do condensador. Suprimento de água ao condensador. Bom, aqui também, né, não é muito difícil imaginar o que ocorre. Se você compromete a sua alimentação de água ao condensador, você vai comprometer também o quê? A evaporação, causando assim mau funcionamento do evaporador, né, da evaporação. 4. Bomba de vácuo. Bomba de vácuo. A bomba de vácuo é importante para toda a circulação dinâmica do sistema. Se você tem problema nessa bomba de vácuo, né? Remoção dos condensados. Remoção. Se você tem também um comprometimento da remoção dele, você também vai ter um comprometimento do seu processo, né? Incrustações. Bom, isso nós falamos. Incrustações, ele compromete em vários aspectos, né? Além de ele você ter uma impureza na sua linha, uma sujeira, né? A grosso modo falando, mas você tem também um comprometimento que da troca de calor, né? Ele perde a sua eficiência, um material de troca de calor que é fundamental, por exemplo, na formação, por exemplo, do caldo, né? Para você formar o caldo, você formar a matéria-prima, o brix, né? Principalmente a base de sacarose, você tem toda a questão da troca térmica, toda a questão do aquecimento. E se você tem incrustação, você acaba com comprometimento. E sangria de vapor. A sangria de vapor, exatamente, você está perdendo vapor em algum ponto, né? Está tendo uma sangria. A sangria aí também ela serve como o quê? Como uma perda, né? Se você está perdendo vapor, você está perdendo, né? Você está comprometendo o seu processo. Só um momento, tocar a folha. E isso é importante. Como percebemos as irregularidades no processo? Você tem algumas formas, né? Mas a principal dela é pela observação da queda de temperatura, pela queda de temperatura através das caixas, né? Através das caixas. A caixa é aquele, né? Aquele compartimento que a gente tem o aquecimento do caldo, enfim, né? Toda a parte que envolve a preparação da matéria-prima, né? E se você tem uma queda aí, se você começa a ter uma queda brusca, tem que ter um motivo. E aí você entra naquelas irregularidades. Então, você tem a queda da temperatura nas caixas, você já tem que averiguar o que nós temos. Então, por isso, nós devemos sempre considerar, né? As medidas, né? Medidas de temperatura
e pressão. Tem que fazer isso regularmente em caixa. Tem que fazer lá nas caixas, né, em caixa. E fazer um registro disso daí, né, um registro regularmente, tá? Você tem que ter um histórico, né, de tudo que está ocorrendo aí dentro do seu processo, tá? Você tendo um histórico, né, você tem como fazer uma avaliação crítica do que está ocorrendo. Se você não tem histórico e parâmetros, não tem como você, né, tomar uma ação mais eficiente. E finalizando essa parte do processo, é o cozimento. Esse cozimento é a preparação mesmo, né, do nosso xarope aí, nossa matéria-prima final. Mas o cozimento, como ele é feito? Com pressão reduzida, tá? Com pressão reduzida. Por quê? Para evitar a caramelização do açúcar, né? Então, para você evitar a caramelização do açúcar, é importante você ter uma pressão reduzida, né? Que aí você tem um controle também da temperatura, né? Também dentro dessa linha, temperaturas mais baixas. Temperatura mais baixas. E aí para quê? Essa temperatura mais baixa você vai o quê? Você vai para uma cristalização melhor. Uma cristalização melhor. Onde o xarope ele é lentamente concentrado, até que você atinja a condição de super saturação. Que aí os primeiros cristais, onde ocorre, né, onde aparecem os primeiros cristais de sacarose. Então você tem que atingir a temperatura numa condição de supersaturação, né? Porque ele vai supersaturando, que ele estava diluído, né? Ele vai começar a saturar, depois supersaturar, e ele vai ter essa formação de cristais, né? E ainda você tem uma mistura, ainda ocorre uma mistura dentro desse processo, uma mistura de cristais da sacarose e mel, que é conhecido como massa cozida, tá? Que aí você tem também aí uma complementação, né? De repente, dependendo do tipo que você quer utilizar essa matéria-prima, ou as condições que você quer deixar ela preparada, você adiciona também cristais de mel, ok? Então é isso, classe. Por enquanto, né? E eu acho que em breve aí mais uma aula aí, uma ou duas no máximo, a gente encerra esse processo que ele, né? Notamos que ele é bem longo, tá bom? Obrigado, bom dia.